alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa terceira aula da disciplina Práticas Inovadoras no Contexto Inclusivo, com a nossa querida professora Camila Tecla. Desejo que vocês tenham uma excelente aula. Vamos chamar aqui ao palco a nossa querida professora Camila. Boa noite, Camila, tudo bem com você? Boa noite, Marcela, boa noite, alunos. É um prazer estar com vocês na noite de hoje, para que nós possamos aí dar início à nossa terceira aula ao vivo. Alunos, aproveitem esse momento, é uma oportunidade estar aqui com a professora Camila, então peguem todas as informações e as dúvidas que restarem, vocês anotem, certo? Que a professora pode retomar na quarta aula, tá bom? Professor, estarei aqui nos bastidores, se precisar é só me sinalizar. Obrigada, Marcela. Vamos lá, conforme a nossa organização, hoje nós vamos tratar da unidade 4 do livro da disciplina. No entanto, na nossa última aula, faltou ali o finalzinho dos nossos slides para a gente poder explorar, que era para que toda organização pedagógica ela aconteça, a gente tem que conhecer como a aprendizagem acontece, ou seja, como o desenvolvimento acontece, né? E aí nós vamos passar rapidamente para que a gente possa finalizar, e porque é um conteúdo essencial, para que a gente possa dar continuidade na nossa aula de hoje. Nós, na aula passada, nós vínhamos falando sobre como qual que é o papel da escola dentro do contexto da inclusão, qual que é o papel dos professores, como a legislação ela contribui para que esse processo de fato ocorra dentro da escola. E para que também a inclusão aconteça, é essencial que a gente conheça o nosso aluno. A aprendizagem ela só vai acontecer se houver confiança, ou seja, se houver uma conexão entre a criança e os professores que estão ali dando suporte adequado. Então, a aprendizagem ocorre se há confiança. Então, há o estabelecimento de conexões entre o conhecimento e as diversas áreas distintas. Então, é a partir do conhecimento científico e das conexões, ou seja, das vivências que as crianças já possuem, que a aprendizagem de fato vai acontecer. O novo conhecimento ele vai se acomodar junto aos sistemas de conhecimentos já existentes, que o indivíduo já possui. Então, eu sempre vou relacionar uma informação nova e eu vou acomodá-la junto aí a partir daquilo que eu já conheço. E por isso que eu sempre digo que a aprendizagem ela só fará sentido, ou seja, a criança só vai aprender de fato se aquele conhecimento que eu ensinei para ela, se aquilo que a gente explorou fizer sentido para ela, ou seja, se aquele novo conhecimento ela conseguir relacionar com algo que ela já aprendeu. Então, à medida que os indivíduos eles vão fazendo novas apropriações do conhecimento, esse rol ele vai se ampliando e assim também a sua noção de mundo, o que leva então o sujeito a conceder significados novos e a utilizar novos conceitos quando ele vai pensar. Então, o desenvolvimento humano ele vai depender do processo de ensino e de aprendizagem. Então, nós precisamos compreender com clareza sobre os processos de ensinar, de estudar e de aprender como um caminho de construção humana. Isso, nesse âmbito exclusivamente, a gente está falando do processo de ensino e aprendizagem e todos os âmbitos da vivência humana. Dentro da escola, isso é mais sistematizado. Por quê? Porque nós temos um currículo, um conhecimento científico que está sendo ensinado ali. E o desenvolvimento ele vai ocorrer em 3 áreas, o físico, o cognitivo e o psicossocial. Então, o conhecimento físico, ele vai englobar o crescimento humano, de corpo e cérebro e as competências sensoriais, as aptidões motoras e a saúde. O desenvolvimento cognitivo, ele vai compreender aprendizagem, atenção, memória, linguagem, raciocínio e criatividade, estão no âmbito cognitivo, de desenvolvimento cerebral. Já o psicossocial, ele vai para a área das relações humanas, da personalidade, também das emoções. Então, dentro da escola, nós estamos trabalhando todos esses âmbitos com a criança. Então, o desenvolvimento da aprendizagem, ele, das pessoas que têm um tipo de deficiência, ele vai ocorrer de forma
diferente, em um ritmo diferente das pessoas neurotípicas. E é justamente por esse motivo que nós precisamos compreender e respeitar o ritmo de cada um. E eu até digo para vocês, não são só as pessoas que possuem uma deficiência, mas todos nós possuímos um ritmo de aprendizagem diferente. E nós aprendemos, cada um aprende de uma forma diferente. Então é preciso respeitar esses processos para que, de fato, né, o ensino e a aprendizagem ele ocorra. A lei, né, brasileira de inclusão, que é a Lei 13.146, no seu artigo 28, ele vai estabelecer que o ensino ele deve ser realizado de que forma? Ele vai estabelecer as formas como o ensino deve ser realizado. Então, qual é o ponto central, né, dessa lei? O respeito ao ritmo de aprendizagem e à individualidade de cada um. Por isso, é preciso olhar a criança como um ser único e em desenvolvimento, olhando para suas potencialidades, a fim de que ele consiga se desenvolver. Para isso, o que é necessário? Adaptação curricular, né? É preciso olhar o currículo e adaptar para aquela criança, é preciso desenvolver as habilidades e também focar no que a pessoa consegue fazer, nas suas potencialidades, para que a gente consiga fazer com que ela evolua. A educação, então, inclusiva é a resposta que nós precisamos, né, para as questões sobre as condições, né, ambientais e diversidade. Por quê? Porque vai ser por meio da educação, né, inclusiva, que respeita, acolhe a diversidade, que cada aluno vai se desenvolver. E a educação inclusiva, né, que de fato cuida das condições ambientais e vai oferecer, então, a essas crianças acessibilidade, lembra dos conceitos de acesso e acessibilidade, observando, então, as arquiteturas locais e fazendo as adaptações necessárias. Então, é preciso atender a cada um na sua necessidade, evitando, assim, aquela inclusão maquiada, né, que é só a inserção, né, da pessoa dentro da escola e não, de fato, a sua inclusão, ou seja, a sua utilização do prédio, né, de acordo com as suas necessidades, ao processo de ensino e aprendizagem também de acordo com as suas necessidades. É preciso ir além, né, daquilo que é posto para que a gente, de fato, consiga ter uma inclusão, de fato, das nossas crianças. Certo? Era isso que eu precisava que vocês né, para a gente finalizar essa parte. E nós vamos iniciar o conteúdo de hoje. Vou pedir para a Marcela trocar os slides. Vamos lá. Isso, vamos lá para a aula 3. Por que é importante a gente entender, né, os processos de aprendizagem das crianças? Né? Para que, de fato, a gente consiga compreender como a inclusão acontece. Fala, Marcela. Licença, professora. Tá certo esse slide mesmo? Isso mesmo. Tá certinho? Você vai passando aí, né? Isso, vou voltar lá. Olha lá, nossa aula 3, organização da aula lá. Aula 3, nós vamos falar de inclusão escolar e inovação, o papel dos profissionais da educação, e nós vamos falar das parcerias colaborativas. Então, já fiz aqui o resgate daquilo que nós vimos na nossa segunda aula, e eu já vou, né, claro, como sempre, fazer algumas perguntas para vocês, para que a gente possa aí suscitar algumas informações necessárias. Pensando em acesso e acessibilidade, né, as diferenças, pensando no desenvolvimento de cada criança, né, na sua individualidade, respeitando a diversidade, eu vou perguntar para vocês, o que a escola pode fazer para que, de fato, a inclusão aconteça? Nós já falamos de conceito, nós já falamos de legislação, nós já falamos de papel da escola, nós já fizemos uma exploração já bem concisa, né, da base que a gente precisa para fazer novas reflexões. Né? E o que nós, professores, podemos fazer para que, de fato, a inclusão aconteça? Qual que é o nosso papel, de fato, lá na escola? Né? O que nós devemos fazer para que a inclusão, de fato, ocorra dentro das unidades escolares? É isso que nós vamos discutir hoje. Primeira coisa que nós temos que fazer é ter o sentimento de pertencimento. Né?
tanto professores, equipe escolar, quanto os alunos, eles têm que sentir que pertencem àquele ambiente. Eles têm que sentir que eles fazem parte daquela comunidade, né, daquele ambiente social. Segundo, nós devemos ter um ambiente sem barreiras, né, onde tenha acessibilidade de fato a todos, ou seja, que todos consigam viver e usufruir de todos os aspectos dentro da escola, tanto os aspectos físicos quanto os pedagógicos. Nós temos que ter o respeito à diversidade, né? Independente da classe, cor, raça, sexo ou dificuldade. Nós temos que ter profissionais capacitados, né? Que tenham um olhar para as pessoas que tenham deficiência, profissionais que saibam, né, ser gestores e lidar com as adversidades do ambiente escolar. E eu digo para vocês, não basta apenas falar de inclusão, é preciso viver a inclusão e é preciso ser a inclusão. Né? Falar é muito fácil, é muito simples, nós temos aí uma diversidade de literatura que vai nos trazer os conceitos, né, e os caminhos para que a inclusão de fato ocorra. Mas viver a inclusão é algo único e diferente. E ser a inclusão também, né? E a gente só vive a inclusão, e a gente só é a inclusão quando nós temos alunos que precisam dessa inclusão. Quando nós temos crianças em sala de aula, quando nós recebemos crianças que têm necessidades especiais. Né? Um aluno autista, um aluno TDAH, um aluno com baixa visão, um aluno com deficiência mental leve, né, no caso das escolas regulares. Então, é nesse momento que, de fato, a gente vive a inclusão e a gente é a inclusão dentro de sala de aula. E para isso, né, para que de fato a gente seja inclusão, nós não temos que ser só transmissores de conhecimento, né? É preciso que a gente assuma um novo papel. Papel do quê? Né? De mediador desse conhecimento. E a escola também precisa assumir novos papéis, né? E quais são as características, então, dessa escola inclusiva? Uma escola, né, que proporcione a igualdade de condições, né? Uma escola que concilie as peculiaridades individuais com, né, o ambiente social, uma escola que respeite a diferença cultural, social e individual de cada aluno. Lembra lá, desde a nossa primeira aula que eu venho falando para vocês, né? Nós temos que ter respeito às diferenças, né? Diferença de cultura, cada um tem a sua cultura dentro da sua família. Nós temos diferenças sociais, né, que não podem ser barreiras para o aprendizado. E também as diferenças individuais, cada um tem a sua personalidade, né, tem aquilo que carrega dentro de si, que vem sendo construído dos ambientes sociais em que convive. Então, isso deve ser respeitado para que a gente consiga, né, ter também a inclusão dentro da escola. O aluno, ele precisa ter uma aprendizagem significativa. E o que quer dizer essa aprendizagem significativa? Que aquilo que a gente ensina tem que fazer sentido para ele. Então, se nós estamos falando de ciclo de água, pegar aí um assunto bem simples, né, que perpassa aí as etapas da escolarização. Se nós estamos falando de ciclo da água, ele tem que entender que a água é fundamental para a sobrevivência. E de onde vem essa água? Da onde que ela vem, para onde que ela vai? Quais são os estados dessa água que ela passa ao longo do ciclo, né, da água? Então, ele tem que entender e ele tem que fazer uso desse conhecimento no seu dia a dia. E para isso nós temos que exemplificar, nós temos que trazer para dentro da sala de aula algumas experiências, nós temos que passar vídeos, nós temos que levar ele para fazer observação. Então, uma série de processos que nós vamos passar para que esse ciclo da água tenha significado para o aluno e ele consiga fazer essa acomodação do conhecimento a partir dos conhecimentos que ele já possui. E para isso, nós não vamos ser aquele professor que é transmissor. Para que eu proporcione isso para o meu aluno, eu tenho que ser mediador. Ou seja, eu tenho que mediar, né, o meu aluno e o conhecimento científico. Eu tenho que articular, eu tenho que facilitar esse aprendizado. Por meio do quê?
de estratégias, de recursos, por meio das minhas aulas, por meio de objetos que eu trago para a sala. Então, eu vou pensar em estratégias para que eu possa fazer com que o meu aluno aprenda. Então, esse é o novo papel que o professor assume, né, nesse contexto de escola inclusiva. O professor, então, é aquele que medeia ou media a aula, é aquele que traz materiais concretos para os alunos manipularem, é ele que traz para a sala de aula experiências para os alunos observarem, ele traz jogos ou desenvolve jogos com os alunos, ele faz brincadeiras para as crianças que por meio, né, ali do faz de conta que o aluno vai aprender também. Ele traz livros que falem sobre o assunto, traz vídeos que vai exemplificar também aquilo que foi explicado, aquilo que foi trabalhado, observado, né? Então, aí o professor tem uma gama de ferramentas para que ajude nesse processo. O Montauban vai dizer que ele vai inferir que a inclusão traz inúmeros benefícios, tanto para os alunos quanto para os professores, pois nós somos seres sociais, ou seja, nós vivemos em sociedade. E a escola é uma instituição social. Portanto, é imperativo que a escola reflita a vida na qual vai acontecer fora da escola. E viver é uma experiência da diferença e dos grandes ganhos para todos. Ou seja, se aqui dentro da escola nós estamos ali ensinando o aluno, né, a viver em sociedade, e a escola prepara as pessoas, né, que estão vivendo em sociedade, que vão voltar para essa mesma sociedade para modificá-la, é essencial que os alunos ali dentro desse contexto, eles saibam, né, conviver com pessoas de inclusão. E se o sujeito, né, não passar por essas experiências na infância, ele vai ter muitas dificuldades em superar os preconceitos depois de adulto. É o que aconteceu, né, por muito tempo dentro da nossa sociedade, né? E a partir do marco, né, que nós temos aí dos documentos internacionais e nacionais, é que nós estamos vendo um movimento de mudança nesse cenário, né? Nós ainda temos muitos caminhos a percorrer, mas as mudanças já são evidentes. E aí eu pergunto para vocês, o que uma escola precisa para ser inclusiva? O que é preciso para que essa escola de fato inclua todos? Então, nós precisamos de uma equipe pedagógica que esteja preparada, uma equipe pedagógica, né, que saiba de fato que é inclusão, que vive essa inclusão e que possa propiciar, então, um ambiente de inclusão dentro da escola. Nós precisamos de uma infraestrutura adequada, né, como eu disse para vocês na aula passada. O ideal é que nós tenhamos já um desenho de uma escola inclusiva e para evitar adaptações nessa escola, né? Porque se nós já temos, né, ali um design inclusivo, nós já vamos ter uma escola que de fato atenda a todos. Se não tem, vamos adaptar, mas o ideal é a gente já ter esse pensamento inclusivo. Nós devemos ser professores, né, preparados, humanos, que também vivenciem essa inclusão, que de fato façam com que permita, né, que essa vivência e convivência dentro da sala de aula ela aconteça com qualidade. Nós temos que ter práticas pedagógicas adequadas, né, para todos os alunos. E aí eu vou fazer um adendo aqui. Se eu estou falando de inclusão, se eu estou falando que é preciso vivenciar essa inclusão, então eu não tenho que fazer ali uma atividade separada para aquele aluno, né, para ele ficar ali sozinho o tempo todo e preparar uma outra atividade para os outros alunos, né? Ou seja, eu vou fazer uma exploração geral, todos os alunos vão participar de forma igualitária, né, todos vão conviver as experiências, manipular os objetos, e depois, na hora do registro, se necessário, aí sim nós vamos ter registros diferenciados, né? Que é o que acontece, por exemplo, na minha sala de aula. Eu já disse para vocês que eu tenho um aluno que é nível de suporte 3 TEA. Ele é não verbal. Então, no momento das explorações, dos passeios, das observações, né, de explorar ali os vídeos, né, exemplificando tudo o que foi trabalhado, ele participa como todos. Aí, na hora do registro, é que nós vamos fazer aí o registro diferenciado. Né? O meu aluno, ele não usa lápis, caneta, os riscadores, ele tem muita dificuldade em utilizar. Ele não escreve. Então, como que nós fazemos esse registro? Na maioria das vezes é por meio de colagens
ou por meio de pinturas, né? Pintura com tinta guache, que ele gosta muito. Então, são esses 2 meios que ele mais conseguiu se adaptar e desenvolver as atividades. Então, são esses que nós utilizamos com mais frequência. Só esses? Não. Né? A gente tenta inserindo outros modos, né, de registro aos poucos. Mas o que mais ele utiliza nesse momento são os 2, que é o que ele, né, o que mais é mais fácil para ele fazer o registro. Então, são práticas pedagógicas, né, que incluem a todos. Nós precisamos fazer adaptação curricular quando necessário. Então, o meu aluno, ele não consegue, olha, esse conteúdo, ele não conseguiu fazer o registro amplo dele, de todas as formas. Então, nós vamos, né, fazer uma adaptação para que ele consiga fazer aquilo dentro do possível, tá? Nós temos que ter afetividade, né, ter afeto, ter amor com eles, né? Claro, ter afeto e ter amor é ensinar regras também, né? Inseri-los dentro do contexto social da sala de aula, né? Sem deixá-los soltos, né? Considerando eles como seres ali de convivência. Então, sempre digo, né? Não é deixar ele fazer o que ele quer, não é deixar sair fora da sala ou ficar passeando pela escola, porque isso não é inclusão. Eles têm que estar dentro da sala de aula, participando. Ah, professora, mas o aluno não fala. Mas ele escuta, ele está vendo o ambiente, ele está convivendo, ele está percebendo o que está acontecendo, então ele está aprendendo, né, do jeito dele, no ritmo dele, mas há uma aprendizagem. Então, isso é muito importante e isso é afeto, né? Por quê? Porque nós estamos ali considerando ele dentro daquele ambiente, nós queremos que ele desenvolva, né? Nós temos afetividade com ele, nós temos amor por ele, então nós também cobramos dele, né, que ele tenha ali, cumpra as regras também desse convívio social, que é a sala de aula. Os professores, então, que seguem uma orientação inclusiva, fazem mediação entre os alunos e os conteúdos e entre os alunos e o ambiente, e utilizam recursos e instrumentos para essa tarefa. Então, para entender esse processo de mediação, é preciso a gente entender um pouquinho da teoria histórico-cultural do Vygotsky, né? E também os estudos de Vallon. Então, o Vygotsky, ele é um dos fundadores da educação especial na Rússia e organizando em 1924 o primeiro congresso de educação especial. Nós também utilizamos, né, a psicologia do Vygotsky como base da tendência histórico-crítica, que é a tendência pedagógica que nós utilizamos hoje dentro das escolas para o processo de ensino e de aprendizagem. Então, nesse evento, em 1924, ele apresentou novos conceitos para a educação das crianças cegas, surdas e com deficiência intelectual, causando, então, um enorme impacto nos professores e nos pesquisadores presentes. Então, pensem, né, em 1924, você trazer assuntos, né, que são ali, ele estava enxergando para além do seu tempo, vendo a necessidade óbvia do tempo, mas enxergando além do seu tempo. Então, em 1924, você trazer assuntos, né, de inclusão de pessoas cegas, surdas e com deficiência, né, e discutir o processo de ensino e aprendizagem para elas, de fato, né, é impactante. O Vygotsky, ele acreditava nos recursos e nas intervenções diferenciadas para o desenvolvimento das crianças com deficiência. Então, o pensamento de Vygotsky, ele vai se aproximar também do pensamento de Vallon, pois os autores, eles concluem que a gênese do desenvolvimento está no relacionamento estabelecido na convivência social, né? Então, ali o nascimento, né, do desenvolvimento, ou o desenvolvimento de fato, ele vai se dar por meio da convivência social. Então, as funções cognitivas, elas vão se desenvolver apoiadas, então, em diferentes processos de mediação, né, de intervenção pedagógicas e planejadas com intencionalidade. Então, a palavra-chave aqui que eu gostaria de destacar com vocês é intencionalidade, né? O que nos diferencia, né? O que a escola é diferente do processo de ensino e de aprendizagem que a criança tem fora da escola, né? Porque a criança não chega dentro da escola, né, isenta ou sem saber nada, né, sem ter visto nada ou sem conseguir se relacionar. Não, ela já passou por outros grupos sociais e ela chega na escola cheia de informação, né?
Então, o que vai diferenciar a aprendizagem da escola com a aprendizagem que ela teve em casa, com a aprendizagem que ela teve na igreja, com a aprendizagem que ela teve em outros grupos que ela convive? É a intencionalidade, né? Ou seja, na escola, nós temos a intenção de ensinar. Nós temos estratégias, nós temos recursos, nós temos métodos e metodologias que vão fazer com que a criança aprenda, né? Isso é intencional. Nós temos um planejamento, nós temos um caminho que lá no final tem um objetivo a ser alcançado, né? E que nesse caminho a criança vai aprender. Né? Ou seja, a escola ela é cheia de intencionalidade. O Vallon, ele vai dizer que o ponto central da aprendizagem é a afetividade, pois ela está relacionada com as relações sociais. Então, a criança ela vai aprender se ela tem confiança e se ela tem afeto pela pessoa que está ensinando. Então, por isso, principalmente ali na primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, esse momento, esse afeto, esse acolhimento, ele é fundamental, né, para que a criança aprenda. Então, na educação infantil, a gente cria laços, né, muito intensos, laços de amizade, né, para que a criança, de fato, consiga ter um bom relacionamento com os colegas e com a professora e, consequentemente, ele consiga se desenvolver melhor. A Silvia, ela vai dizer que a afetividade, ela influencia sobremaneira a formação e o funcionamento da inteligência. Ele vai estipular interesses e a necessidade de cada um, envolvendo tanto os sentimentos, que têm origem psicológica, quanto as emoções de origem biológica. Então, na escola, né, nós tratamos, né, desses sentimentos nesses dois âmbitos, tanto na origem psicológica quanto de origem biológica. Então, nós trabalhamos esses sentimentos com as crianças, né, a fim de que elas possam compreender, né, quais são, como desenvolvem, para que serve, consigam controlá-los, né, entender como isso funciona dentro do nosso grupo social, como também exploramos eles como a afetividade, para que elas também possam se sentir pertencentes àquele grupo e que elas consigam se desenvolver, então, de forma integral. Então, diante desse novo conhecimento, qual a importância do professor no processo de ensino e de aprendizagem? O que vocês acham? E aí já vou trazer aqui uma polêmica. Tanto se fala, nossa, a tecnologia ela vai substituir o professor. Né? A inteligência artificial que está, né, teve aí um boom em 2025, vai substituir o professor. Será que a inteligência artificial daria conta, né, de todos esses aspectos? Né? Será que a inteligência artificial é capaz de trazer esse afeto, né, trabalhar essa afetividade no nível psicológico e biológico das crianças, de modo que consiga, né, atingi-las para que elas consigam se desenvolver, como nós fazemos dentro da escola? Fica aí uma reflexão. Então, qual que é a importância do papel do professor? Né? Já disse para vocês, o aluno não é uma tábua rasa. Ele não chega mais na escola sem saber nada. Ele não chega na escola sem conviver, sem ver, sem ter acesso a grupos sociais, a uma cultura já sistematizada. Né? Hoje, a criança, ela chega na escola, hoje, né, na verdade, já há algum tempo, ela vem chegando na escola já imersa, né, em conhecimento. Ela tem a família, que é o primeiro grupo social dela, né? Se ela tem irmãos, ela vai chegar ainda mais espertinha, porque ela já teve uma convivência com crianças, né, que já estão mais desenvolvidas. Ela chega já com conhecimento, porque a mãe já estimulou em casa com livros. Se ela tem um acesso melhor à cultura, ela já visitou lugares, né, que deram a ela uma reflexão mais aprofundada sobre a vida, sobre alguns aspectos que nós trabalhamos na escola, por exemplo. Se ela viajou, se ela já foi a um zoológico, ela já viu os animais, né? Se ela já viajou, por exemplo, de avião, de carro, de trem, ela já teve acesso a vários meios de transporte, né? Se ela fez uma viagem à praia, ela já passou pela serra, ela já viu aí a natureza, ela já teve acesso à Mata Atlântica, né? Ou seja, a criança ela já vai chegar na escola cheia de conhecimento.
E conforme nós formos trabalhando, né, os conteúdos lá da nossa BNCC, a criança ela já vai fazendo as relações. Opa, eu já fui no zoológico, eu já vi isso que a professora está falando. Opa, eu já vi um monte de planta diferente que não tem aqui perto da minha casa. Então, ela vai fazendo relações. E nós, enquanto professores, nós temos que estar preparados, né, para trabalhar com essas crianças cheias de informações. E quando nós falamos, né, da atualidade, nós estamos falando de crianças que já têm acesso à internet, tablet, celulares, que já conseguem fazer manuseios, que já têm acesso aos desenhos, né, que trazem aí muita informação. Então, a criança ela não é mais passiva, é uma criança ativa e que chega na escola cheia de informação. No entanto, elas, apesar, né, de serem ali dependentes ainda de um adulto, elas já sabem acessar a internet. 90% delas, uma ou outra só que ainda não sabe. E 100% delas já assistiram, né, algum desenho, têm acesso a telas e já acessaram a internet. Um exemplo, tenho um filho de 5 anos e meio. Até meados, né, até ele fazer 5 anos, ele ainda não tinha acesso sozinho a nem a televisão, nem a tablet, nem a celular. Depois que ele fez 5 anos, ele já ficou mais espertinho, ele já viu eu digitando a senha no meu celular, e ele já viu, ele decorou. Então, se eu permitir que ele pede, mãe, eu posso ver o seu celular? Se eu disser que sim, ele pega o meu celular, ele digita a senha do meu celular, ele ainda não é alfabetizado completamente, né? Ele sabe letras, números, tudo, mas ele ainda não sabe fazer a decodificação, né, de todas as sílabas de uma palavra. Mas ele já sabe digitar, por exemplo, a senha no celular, a sequência correta. E ele viu eu digitando. Então, ele já sabe acessar o YouTube Kids, ele já sabe quais desenhos são permitidos, né? Ou seja, é uma criança que já está inserida na escola, né? Mas quantos chegam na escola já com isso sistematizado, né? Que já tiveram acesso sozinhos antes dessa idade, né? A toda essa internet, a todas essas informações, né? São muitas crianças. E o professor, né? Ele é o mediador. Então, nós estamos em um novo contexto educacional. Então, nós também temos que assumir um novo papel, que é o de mediador. Nós temos aí as metodologias ativas que vão nos ajudar, porque se nós temos uma criança ativa que não é mais passiva, nós temos que ter, então, metodologias ativas que vão nos ajudar nesse processo de ensino de aprendizagem, que é o quê? Fazer a criança também ser protagonista do seu desenvolvimento, né? Trazê-la junto de nós, colocar ela para pensar, colocar ela para falar, colocar ela para fazer também, colocar a mão na massa, e não ficar somente ali escutando, né, o professor falar. Nós temos tecnologias da informação, né, que também vão nos ajudar nesse processo. Né, como eu disse para vocês, nas escolas aqui de Maringá, nós temos dentro das salas de aula, internet, nós temos também um projetor multimídia. Então, eu trabalhei lá o ciclo d'água com os meus alunos, já fiz exemplificação, levei para fazer observação, fiz uma experiência na sala de aula, e daí eu também passei um vídeo. Então, eu peguei um vídeo sobre o ciclo da água, bem didático, passei para eles esse vídeo, para eles, né, assistirem, nós discutimos, né? Então, como que é utilizar essa tecnologia de forma pedagógica? Né? Primeiro, eu vou dizer, olha, nós vamos assistir um vídeo, né, e eu vou explicar. Olha, esse vídeo é sobre o ciclo da água, é o que nós estamos estudando. Então, eu quero que vocês observem o quê? Então, eu já vou dar os pontos de atenção para o meu aluno. Passo o vídeo, terminou o vídeo, eu vou fazer a discussão. E aí, o que vocês observaram? Né? O que vocês acharam de interessante? Tem alguma coisa que passou no vídeo que a gente não tinha discutido ou que vocês não tinham, né, entendido ainda completamente, que agora conseguiram? Então, a gente faz essa discussão após o vídeo. E depois eu ainda costumo, eu gosto muito, tem dois desenhos que eu uso muito em sala de aula. Um é o Show da Luna, não sei se vocês já conhecem. Quem não conhece, tiver a curiosidade, digita no YouTube, Show da Luna. E o segundo é Vera e o Reino do Arco-Íris. São 2 desenhos bem pedagógicos
Então, o show da Luna é uma personagem, a Luna, uma criança, com o irmão dela, e eles querem saber como as coisas funcionam, eles querem saber como que é, da onde vem. Então, eles têm curiosidade, eles vão investigar. Então, essa investigação no desenho, ela traz bastante conceitos científicos, né? Eles vão atrás de conhecimento, né? Conhecimento científico e não de senso comum. Então, é muito interessante porque as crianças, né, elas se imergem nesse mundo, né? E como é um desenho, é muito bacana porque é do mundo deles, né? Então, eu gosto de sempre passar um vídeo mais pedagógico, né? Mais ali técnico, e depois eu passo sempre um desenho também sobre o assunto, né? Para fechar aí as discussões. Então, o docente que busca envolver todos os alunos na execução da tarefa, dentro das possibilidades de cada um e com funções diferentes para cada um. Então, nosso papel é envolver esses alunos, né? Fazer com que eles também se sintam ativos, participantes e pertencentes. E quando eles se sentem participantes e pertencentes, eles vão ser ativos nesse processo de ensino e de aprendizagem. O professor, né, ele pode usar o quê, né, nesse processo de metodologias ativas? Ele pode usar o ensino colaborativo ou com-ensino, né, onde o aluno participa, ali colabora no processo de ensino e de aprendizagem. E esses são facilitadores da inclusão, né, porque as crianças podem trabalhar em grupos, elas podem trabalhar juntas, elas podem ajudar o professor. Não, o professor leva para a sala de aula alguns materiais, alguns recursos, e vão construir algo junto. Então, os alunos se envolvem nesse processo e todos participam ali ativamente da aula. O trabalho colaborativo na escola, ela tem o objetivo, então, de atender a todos os alunos, com ou sem deficiência, e alunos cujas diversidades, especificidades e particularidades devem ser respeitadas e acolhidas, né? A ideia, então, desse trabalho colaborativo é que tanto o professor do ensino regular quanto o professor de apoio do ensino especial trabalhem com todos os alunos dentro da sala de aula. Ou seja, que todos os alunos trabalhem juntos com os professores, né? O docente faz a adaptação necessária para que todos os alunos tenham a oportunidade de participar das atividades. O que eu costumo fazer? Minha sala de aula tem 22 alunos, 3 alunos TEA. Então, o que eu faço? Eu divido em grupos. Nem sempre a gente consegue trabalhar tudo com todos ao mesmo tempo, né? Tem atividades que ok, mas tem atividades que não são possíveis, né? Porque daí você vê que o aluno não vai aproveitar, né, de fato, aquela atividade, que não vai desenvolver. Então, o que eu faço? Dar um exemplo que eu fiz com os meus alunos esses dias. Nós estamos trabalhando os elementos naturais. E nós trabalhamos, né, a germinação ali da planta, trabalhamos as partes da planta, e agora nós chegamos para trabalhar a terra, que é onde a planta, né, ela ali fica para que ela possa crescer. E aí nós trabalhamos a terra, trabalhamos que aqui, né, na região onde nós estamos, em Maringá, a terra, ela é marrom avermelhada, por isso que nós somos chamados de pé vermelho, né, porque suja o pé fica vermelho. E aí nós fomos para fora. Peguei todos os alunos e fomos dar uma volta em volta da escola. Aí nós observamos a terra, nós observamos, né, a coloração dela, nós colhemos terra, então eu colhi amostras de terra em copinhos descartáveis transparentes, eles olharam, observaram, aí nós levamos essa amostra para a sala, eu misturei com água, né, daí a coloração ela fica mais intensa, e aí nós fizemos uma atividade de desenho. Então, como que eu fiz? Atividade de exploração oral, o passeio, a coleta de amostras, né? E essa exploração, essa observação da Terra, ela foi feita toda em grupo, né? Todo mundo fez junto, todo mundo saiu da sala junto. Isso foi feito de forma colaborativa. E o que foi feito individual? O registro no caderno. Então, depois que nós misturamos com água,
Aí, o que eu fiz? Na minha sala, nós temos mesas colaborativas. Então, eu tenho 5 mesas que cabe 5 crianças cada. Então, uma mesa faz atividade comigo, né? Eu chamo ali os alunos, dou o caderno com o pincel, vai molhando o pincel na lama, né? E vai desenhando. Fazem comigo. E o que os outros estão fazendo? Os outros estão fazendo outra coisa. Ou eles estão brincando, né, com peças de encaixe, ou eles estão fazendo registro com outros registros do passeio, com o estojo deles, com os lápis coloridos, o lápis grafite. Então, essa também é uma forma de trabalhar. Então, como eu disse para vocês, tem atividade que dá para todo mundo fazer junto, beleza, mas tem atividade que não dá, né? Então, são formas que nós vamos encontrando para trabalhar em sala de aula, junto com o professor, né, da educação especial, que nós vamos fazendo. Então, os alunos de educação especial também fizeram esse registro, né, eles fizeram, eu mesclo sempre alunos, né, ali na mesa, os outros alunos da sala, e eles vão fazendo também o registro com a professora da educação especial. Tem dado muito certo. E como que acontece esse trabalho, então, do professor regente com o professor da educação especial, né? O professor regente, o professor do ensino regular, né? Eu, no caso, eu faço todo o planejamento para todos os alunos. A professora da educação especial pega esse meu planejamento, que é a professora de apoio, e vai fazer, então, vai esmiuçar esse conteúdo no PEI, que é o plano de trabalho individualizado do aluno da educação especial. Então, cada aluno da educação especial tem o seu PEI individualizado, que é desenvolvido, então, pelo professor de apoio, com base no plano de aula da professora do ensino regular. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre o PEI no final da aula, tá bom? Para que a escola, então, seja colaborativa. Então, nós temos aí o professor de educação especial, né, que está atuante dentro da sala de aula junto com os alunos de inclusão. Nós temos uma equipe de gestão que acompanha esse professor e esses alunos para ver como que está o andamento pedagógico. Nós temos recursos humanos e materiais, né, para que essa aprendizagem de fato ocorra. Nós devemos ter uma formação continuada, para que o professor esteja sempre ali se atualizando, buscando conhecimento. Aqui em Maringá, a Secretaria de Educação, ela proporciona por ano 40 horas de formação continuada para os professores em horário de trabalho. Tá? Então, convoca os professores por grupos e nós vamos fazer as formações, além da formação que a gente pode buscar por conta. Nós temos que ter reflexão e debate, trocas de experiência, para que de fato a gente consiga sempre trazer e proporcionar coisas novas aos nossos alunos. E como que deve acontecer esse trabalho colaborativo? Nós temos que ser tolerante, reflexivo e flexível, né? Nem sempre tudo vai acontecer da forma como nós planejamos. Nós temos que aceitar a responsabilidade pelo sucesso de todos os alunos, né? Todos eles. Ah, mas o aluno de inclusão está com a professora de apoio. Não, ele é meu aluno também, né? Eu estou ali acompanhando ele. Nós temos que estabelecer e manter relações positivas entre todos os alunos, né? De fato, estar atento ao que está acontecendo em sala de aula. E nós temos que acreditar nas potencialidades de todos os alunos, né? Todos têm condição de se desenvolver. Cada um vai no seu ritmo. Mas o professor sempre tem que estar atento e incentivando os alunos, trazendo os materiais adequados para que eles consigam todos se desenvolver e cumprir todos os objetivos que são necessários para a etapa em que eles estão matriculados. E a primeira parceria em sala de aula, né, é com quem? É com o aluno, né? Quando nós chegamos lá no começo do ano, né, a acolhida que nós fazemos é com quem? É com o aluno. Né? Nós passamos um ano inteiro em sala de aula. São 200 dias letivos, gente, que nós passamos com os alunos. Né? Muitos professores ficam mais tempo na escola com os alunos do que na própria casa. Então, ter uma boa relação, né? Ter um ambiente colaborativo, ter um ambiente de afeto é fundamental, né? Para o desenvolvimento dos alunos e também para que nós possamos prepará-los para que eles possam mudar a sociedade onde todos nós estamos inseridos.
O professor, então, ele deve observar e valorizar as histórias contadas pelos alunos que relatam as suas vivências e experiências. Eu gosto muito de chamar esporadicamente os alunos na minha mesa, né? Eu não fico tanto na minha mesa, né? Eu circulo muito pela sala, mas algumas vezes ao ano eu chamo eles. Primeiro momento que eu chamo é no início do ano. Eu sempre invento alguma atividade para poder escutá-los. Então, eu faço atividade coletiva, depois eu chamo na minha mesa. Ele trouxe a atividade que ele produziu, o registro. Então, ele vem na minha mesa e ele conversa um pouquinho comigo. Então, eu quero saber, né? Onde, né? E as perguntas que eu faço, eu vou falar para vocês, mas não interpretem como, a professora quer saber onde o aluno, né? Quer saber a vida particular do aluno. Não. Eu quero saber o raciocínio que ele faz. Ele tem um raciocínio bom? Como que está a memória desse aluno? Como que está a dicção, a fala e a escuta dele, como que tá? Então, tudo isso eu vou avaliar por meio dessa conversa inicial, né? Se eu levanto alguma suspeita, depois eu faço outras conversas antes de passar para a coordenação. Mas nesse momento eu gosto de escutar muito o aluno. Eu pergunto onde ele mora. Onde você mora? Você tem irmãos? Qual que é o nome dos seus irmãos? Alguns dos seus irmãos são maiores ou menores que você? Será que algum já estudou aqui no CEMEI? Será que algum já foi meu aluno? Como que é o nome do pai? Como que é o nome da mãe? O que mais você gosta? Você gosta de brincar do quê? Qual que é a sua preferência? Então, eu vou, né, fazendo essas perguntas, estabelecendo um diálogo com o aluno, para que eu possa, né, conhecê-lo um pouco melhor, mas para que eu também possa, né, fazer as minhas investigações enquanto docente. E se eu observar as preferências e as habilidades de cada um, eu posso trazer para a sala de aula, né, recursos diferentes e assuntos que envolvem as preferências deles, para que minha aula fique, que chame a atenção deles. Então, se aquilo que eu falei chamou a atenção, eu ganhei aquilo que é o mais precioso, né? O olhar deles e a atenção. E a partir daí eu vou poder fazer a construção, né, da minha aula e a exploração dos meus conteúdos. Eu também gosto de observar a socialização deles por meio das brincadeiras. Então, muitas vezes eu dou os brinquedos, né, os brinquedos de pecinha, ou de montar, ou os ímãs, nós temos alguns brinquedos imantados também, que são muito legais de brincar. Eu gosto de dar porque eu dou e fico ali, ou na minha mesa, ou eu fico sentado em alguma mesa deles. Para quê? Para olhar como que eles se socializam. Mas essa criança não conversa muito comigo. Deve ser só comigo. Eu olho como é que ele tá brincando na sala. Olha, ele tá conversando com todo mundo, então ele não gosta de conversar com a professora, ou ele tem vergonha, né? Olha, aquela criança, ela não participa durante a aula, mas ela tá brincando com os alunos, ela tá socializando. Tem uma criança que não tá socializando. Por que será que não tá socializando? Né? As amigas, né, normalmente, elas estão excluindo. O que está acontecendo nessas relações? Então, tudo isso nós vamos observar por meio das interações sociais. E é por meio também dessas brincadeiras, né, dessas observações, que nós vamos organizar o perfil cultural do grupo. Né? Tem grupo que gosta muito de atividade concreta, mas tem grupo que não funciona atividade concreta. Tem grupo que atividade de registro, eu posso fazer atividade no quadro, bastante atividade de registro, trazer coisas diferentes, que eles gostam muito de produção, de escrever. Tem grupo que já não funciona, então vai muito do perfil da turma, né? Tem turma que a gente consegue avançar muito durante o ano letivo. Tem grupo que a gente já não consegue avançar tanto, né? Mas na visão, né, avançar tanto em quais aspectos? Avançar tanto nos aspectos de leitura e escrita. Mas eles têm até o segundo ano para fazer isso, né? Mas eu já consigo avançar em outros aspectos com ele. O que é fundamental e o que eles precisam alcançar ali para aquela etapa do ensino, né, eles estão alcançando. Mas todo professor gosta de um pouquinho além, né, para que eles saiam dali mais preparados. Para que a escola, então, tenha sucesso, nós temos que ter o ensino colaborativo, a aprendizagem colaborativa, a solução de problema colaborativo,
um grupo heterogêneo no sentido de cumprir regras, né, que são estabelecidas, em conseguir, né, entender o que eles estão fazendo ali na escola, qual é o papel, qual que é a função social da escola, o que, que eles estão fazendo ali, qual que é o papel do professor, né, para que daí nós tenhamos um ensino efetivo. Vou chamar a Marcela de volta, para que a gente possa fazer o encerramento dessa aula. Professora, muito obrigada pela aula. Que aula gostosa, né? Eu tenho certeza que os alunos vão aproveitar muito esse conteúdo. Como eu disse no início, se restarem dúvidas, anotem, que eu vou tirando essas dúvidas, respondendo juntamente com a professora e também num segundo momento, né? E quero agradecer, professora, novamente pela aula, excelente aula. E bons estudos, alunos. Nos encontramos na próxima aula. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.